áudio, né? Vai. Boa noite, todo mundo. Esse artigo, como eu falei para vocês, é bem legal. Vale a leitura depois para quem não tenha feito, né? Mesmo que vá direto nessas áreas que eu já sublinho e tudo são mais importantes, mas até para diagnóstico, para não só de OCT, mas falando também um pouquinho de desenvolvimento e diferenciação de algumas doenças, é bom artigo. Agora, tem uma coisa que vai ser interessante durante o artigo que eu vou mostrar para vocês. Eu já falei outro dia, essa revista, Progressing Retinal and Eye Research, hoje é a número 1, né? O fator de impacto número 1 das revistas de oftalmologia, né? A revista mais difícil de publicar e de maior impacto. Mas mesmo sendo escrita, revisada, re-revisada, aceita, tem um erro grave no artigo. Vocês vão ver mais à frente. Que passou por todo mundo, eu não sei como é que passou, mas tudo bem. Não interfere no conteúdo do artigo, não, mas eu vou mostrar mais à frente. Eu sou chato mesmo. Então, o artigo é de sinais diagnósticos de OCT nas uveites posteriores. Nesse grupo aqui dos pesquisadores, esse daqui, o segundo, que é o Alessandro Invernizzi, é um cara que provavelmente é uveólogo e vários artigos sobre diagnóstico diferencial em uveíte, de imagem, todo um cara muito bom, muito respeitado em imagem multimodal em uveíte. Então vale a pena ler quando tem esse autor. Bom, ele começa falando, fazendo uma introdução lógica, que tem uma tabela aqui muito boa, para quem não tiver, às vezes, com tempo para ler o artigo, que aqui ele faz um sumário de todas as alterações de várias doenças. Por exemplo, a sarcoidose praticamente não tem alteração no vítreo. Peripapilar faz hemorragia do disco óptico, pode fazer um granuloma, às vezes, envolvendo o disco óptico. Você tem fluido subretiniano e intrarretiniano peripapilar, tem um espessamento perivascular na retina interna e pode dar também granulomas hiporrefletivos na coroide com um aumento de transmissão. Vou falar isso, eu falei na aula de OCT. Então, por exemplo, isso aqui é um resuminho falando das doenças, tá? Então, quem depois tiver interesse de ver só a tabela ou quiser consultar rapidamente, aqui fala sobre as doenças. Mas, bom, ele resume, ele divide bem o artigo fazendo a diferenciação de imagem nas diferentes patologias e indo do vítreo até a coriocapilar. Então, a gente vai começar pelas alterações no OCT, falando do vítreo. E quando fala de OCT vítreo, sempre melhor, nas tecnologias atuais de OCT, se você tiver à mão um OCT Swept Source, que faz o FDI, como eu já falei, que é o Full Depth Imaging, você consegue ver em foco o vítreo, a retina e a coroide. E geralmente o Swept Source tem uma definição melhor do vítreo. Então essas imagens aqui, por exemplo, são todas de Swept Source. Tá vendo? Você está vendo bem o vítreo, você está vendo bem a retina e está vendo bem a coroide, até a junção coroide escleral. Então vocês veem aqui, ó, o vítreo bem denso, a hialoide soltando, e aqui já o paciente mais ou menos voltando ao normal. Aqui vocês conseguem ver células presas à hialoide e várias células no vítreo posterior. E aí vai passando o tempo, o paciente vai melhorando. Isso é só para exemplificar como é a reação vítrea. Então, no vítreo, a vitreite são grumos de células, né, inflamatórias, coexudados, que são visíveis no ACTB como se fossem pequenos spots pontiformes, hiperrefletivos, flutuando na superfície posterior do vítreo. Eles podem ficar, às vezes, um bom tempo e não são um sinal diagnóstico muito bom de recorrência ou de resposta ao tratamento. Ou seja, não espere sumirem os pontos refletivos vítreos para dizer que o paciente está curado ou não. Às vezes demora. Você vê uma diminuição. É interessante quando você faz o OCT, você consegue ver uma diminuição importante das células inflamatórias, dos pontos hiperrefletivos, mas nem sempre eles somem. Então, não fique esperando sumir para terminar o seu tratamento, seja de qual origem for a vitreite. Mas é muito interessante para acompanhar. Continuando no vítreo, quando você faz
avaliação, né, das fotografias e tudo, essas escalas de relação de você avaliar o vítreo antes e depois, por fotografia só, elas não têm uma concordância boa entre observadores. Isso que ele quer dizer. Por que ele está introduzindo isso? Porque eles criaram, isso ainda não é muito bem conhecido, né, mais ou menos novo, essa escala, esse score de vítreo e célula e intensidade de refletividade do epitélio pigmentado. Para que isso? Você pode medir, como é difícil você saber se as lesões estão regredindo em número, etc. Uma maneira interessante de você saber se está tendo uma melhora da reação vítrea é você comparar a refletividade dos pontos hiperrefletivos vítreos com a hiperrefletividade do epitélio pigmentado. Ou seja, quanto mais hiperrefletivo, mais próximo da densidade óptica do epitélio pigmentado, mais agudo. Quanto mais hiporrefletivo não é. Quanto menos hiperrefletivo, melhor a doença está resolvendo. A atividade da doença está diminuindo. É um score que eles estão desenvolvendo, é um artigo de 2015, mas isso não é como se fosse a classificação que a gente vê, que também não pegou muito, só aqueles uveólogos muito caxias medem a quantidade de células no vítreo, na câmara anterior. Uma cruz em 4, duas cruzes, mas tem uma cruz é contar quantas células tem, duas cruzes é X células. Ninguém conta a célula. A pessoa vê e, pela densidade, fala quantas cruzes são. É como essa classificação vítreo e epitélio pigmentado é mais específica para um caso mais restrito, mas não é uma coisa do dia a dia. Partindo do vítreo, ele fala dos precipitados na hialose posterior, né? Geralmente, você vê depósitos ovaloides, ovais, pré-retinianos hiperrefletivos na tomografia espectral e são tanto adjacentes como podem ser distantes também das lesões ativas. Geralmente, eles acompanham também, quando tem vasculite, acompanham os vasos. Então, esse exemplo aqui, por exemplo, ó, vocês veem que você tem vários pontos hiperrefletivos, tanto depositados na hialose posterior quanto na superfície da retina. E olha aqui, ó, quando você faz o split, é mais ou menos como se eles correspondessem de onde soltou a hialose, o mesmo ponto ou nódulo hiperrefletivo soltou, é como se ele se destacasse do mesmo nódulo. Então, aqui, dando um exemplo, o vítreo inflamado de um paciente com toxoplasmose, que tem um espessamento da coroide, um sombreamento, depois ele forma uma cicatriz, e ele pode formar, mesmo com a melhora depois, ele pode formar cavitações. Tá? Então, dependendo da variação, aqui era mais edema, aqui é mais aspecto, vocês veem que tem até a parede hiperrefletiva, na verdade, é uma cavitação dentro da camada, e não um edema cistoide, como a gente vê aqui, fluido intrarretiniano. Então, é uma forma de você diferenciar. Toxoplasmose, quem pegasse esse exame aqui podia argumentar que aqui tem um descolamento bacilar da retina. Até poderia, mas o descolamento bacilar, normalmente, ele não está nessa fase. Ele está geralmente na fase mais aguda, entendeu? Então, aqui, por exemplo, ele fala... Ó, aqui já é um tecido necrótico, hiperrefletivo, e você tem essa cavidade. Já é uma fase mais posterior. A gente vai ver no artigo, tem uma hora que ele mostra o descolamento bacilar da retina. Mas o descolamento bacilar é um sinal de inflamação aguda, curso agudo. Dificilmente você vai ver descolamento bacilar nas fases mais de remissão ou crônicas de qualquer das doenças que ele é relacionado. Esses depósitos que a gente vê na hialoide e no vítreo, na superfície retiniana e na hialoide posterior, normalmente eles são grumos de células inflamatórias, principalmente linfócito T. Isso é importante saber, que depois que a gente for falar de doenças tumorais, a gente vai ver que são parecidos e são as mesmas células linfócitos T. Bom, aí ele começa a falar um pouco, e esse quadro aqui é muito legal. Aqui embaixo ele vai falar da sífilis. E a sífilis você pode ter formas diferentes, basicamente as duas mais conhecidas é a retinocoroidite sifilítica confluente, que é o quadro acima, e a placoide, a maculopatia placoide sifilítica, que é muito parecida com a epiteliopatia placoide, que a gente conhece, e em alguns casos tem uma outra que é persistent placoide epiteliopathy, que é
pode ser causada por sífilis ou não. É uma patologia que pode ser autoimune, mas tem que se investigar a sífilis, que é uma causa também. Geralmente macular bilateral. A confluente tem esses aspectos, áreas triangulares com aspecto de vidro, associadas à vasculite e que podem estar associadas também a precipitados pré-retinianos. É essa daqui, ó. Esse aspecto aqui, ó, por isso que eu falei que o artigo é legal, ele não vai falar só do OCT. Esse aspecto de fundo de olho, que parece uma necrose, mas é um pouco mais superficial, como vocês veem aqui, ó, os precipitados, eles ocorrem mais na retina interna e na superfície da retina, não fazem uma necrose imediata. Esse aspecto com esse OCT, com esses focos hiperrefletivos na superfície da retina, que podem migrar de acordo com a área inflamada, é muito sugestivo de sífilis. Tem que pesquisar, mesmo que não fosse tão sugestivo, você ia pesquisar FDRL, FTABS, mas esse aspecto, mais em vidro fosco, com essas lesões hiperrefletivas na superfície interna, na retina interna, na superfície interna, entre a retina e o vítreo, é muito sugestivo de retinocoridite sifilítica. Esse aspecto já aqui, está vendo? Uma grande placa, como se fosse a placoide, muitas vezes você vê várias placas, mas a placoide pode ser desse jeito também. Mas geralmente quando você vê uma placa só, pegando o polo posterior, e aí aqui com áreas de líquido subretiniano, quase um descolamento bacilar, e que depois formam esses depósitos na superfície do epitélio pigmentado, depois até normaliza, depois do tratamento com a penicilina cristalina. Mas líquido e essas lesões na zona elipsóide com esses precipitados, isso também é muito sugestivo de placoide sifilítica. Por que aqui a gente já não fala tanto em placoide, epiteliopatia placoide multifocal? Primeiro que essa zona, essa placa inteira. E segundo, se vocês lembrarem, lembra que eu falei até naquele caso que eu apresentei no Mystery Macula, que depois eu falei na aula de OCT, na placoide clássica você tem bandas hiperrefletivas tipo AMN na nuclear externa, que na placoide sifilítica normalmente não tem. Você tem descolamentos serosos e essas lesões hiperrefletivas depositadas no epitélio pigmentado. Tá? Então já fala mais a favor de placoide sifilítica. Isso ele fala aqui. Tá? A presença de retina confluente com múltiplas lesões pré-retinianas e da retina interna tem um valor preditivo diagnóstico alto para sífilis, como eu mostrei ali para vocês nessa lesão aqui. Tá? Lesões de cândida. Aí está o caso. Deixa eu até pegar aqui da foto. Vou mostrar para vocês o caso. Olha que caso legal. Vou tentar mostrar para vocês aqui. Vocês vão ver a foto. E a foto que o colega mandou no grupo. Deixa eu pegar aqui. Eu vou mostrar aqui na foto. Eu não sei, deixa eu ver agora. Deixa eu me botar aqui de janelinha para ver. Ó. Vocês estão vendo? Depois eu vou falar do texto. Vocês estão vendo essa lesão aqui, ó? Tem um reflexo aqui, eu vou subir um pouquinho. Está vendo essa lesão branca no feixe papilomacular? Tá? Eu vou mostrar agora o OCT. Olha o OCT da lesão. O OCT está colorido, né? Mas uma lesão na parte superfície, né, mais interna da retina, com uma sombra óptica importante, já ali a nível quase perfurando para o vítreo, tá? Agora, antes de falar do texto, olha essa lesão aqui, está em preto e branco. Olha essa lesão aqui que eu estou mostrando, já quase indo para o vítreo aqui, ela já foi. Está já passando a hialoide. Mas está vendo que ela faz uma grande sombra e está bem na superfície interna? É muito sugestivo de campo. Vou mostrar de novo aqui a lesão, uma do lado da outra. E essa lesão, é porque aqui no texto, eles só botam um OCT, eles não botam uma foto da retinografia. Mas na retinografia, você vê geralmente uma placa branca. Como a gente vê aqui. É porque não vai dar para ver aqui bem na foto, mas tem um pregueamento, não sei se dá para ver ali, ó, um pregueamento da limitante interna, que sugere que a lesão é superficial. Então, provavelmente, esse caso que o colega mandou é cândida. E o OCT desse texto aqui, eu mandei um artigo para ele que é muito sugestivo. Então, falando de cândida, as lesões de cândida são muito interessantes porque, normalmente, a cândida é um bicho, fungo é um bicho que gosta do vítreo. Tem muita água,
tem pouco turnover celular e tem uma cavidade meio inerte, meio parada. É onde o fungo gosta de ficar. E com muita proteína e principalmente muita água. Então, principalmente em paciente imunocomprometido, tá? A grande maioria dos casos é endógeno, pode ser exógeno, quando o paciente tem algum trauma por vegetal, sempre lembrar de fungo, né? Teve um trauma, entrou um pedaço de planta, alguma coisa assim. Toda vez que bate planta, folha, madeira no olho, tem que pensar em fungo, porque é muito comum a infecção por fungo. Agora, a maioria dos casos que a gente vê sem trauma são por infecção endógena e imunocomprometida. E como fala aqui, a cândida, os elementos da cândida, geralmente eles podem vir de onde forem, muitas vezes até vêm da coroide, e eles vão migrando pela superfície retiniana até chegar na retina interna, perfurar a limitante interna e a hialóide e ir para o vítreo. O granuloma vai para o vítreo. Está aqui escrito. Ó. Inicialmente, eles estão entre a superfície da retina e a hialóide posterior. E, tardiamente, eles se estendem para o corpo vítreo. Isso é cândida. Então, sempre pensar em cândida nesses casos, como a gente está vendo aqui nesse quadro. Tá? Esse caso aqui é muito... Quando pegar um caso desse no OCT, e né, com aquela lesão, como eu mostrei no fundo de olho branca, nem sempre tem essa reação toda, se o paciente é mais imunocomprometido, nem sempre para fazer uma reação inflamatória vítrea grande. Pensar em cândida. Não estou falando que aquele paciente que eu mostrei, eu sugeri ao colega. Tem que pensar em cândida, mas pode não ser. E aí, quando você tem já esse aspecto que eles chamam, já botei lá na minha aulinha de OCT, esse aspecto de lesão com a sombra óptica importante, como se fosse uma nuvem passando, eles falam assim, rain cloud sign. É sugestivo, é sugerido para granuloma, né, para lesão de cândida. Tá? Esse padrão que parece, né, como eu falei, uma nuvem branca passando na superfície retiniana, tem essa sombra ótica logo abaixo, e isso é mais para cândida, que é o tipo de fungo mais comum. Para outros tipos de fungo, como aspergilos, por exemplo, ele tende a crescer por dentro da retina e geralmente ele fica por ali. Ele não vai para a cavidade vítrea e forma bandas hiperrefletivas dentro da retina, às vezes até no espaço subretiniano, e faz abscesso. Tá? Então, cada fungo tem o seu jeito. Então, a cândida, que é o mais comum, que é o que vocês têm que guardar, é esse que vai, em algum momento, ele vai perfurando e flutuando até chegar no vítreo. Outros, como aspergilos, fazem abscessos, geralmente dentro da retina. Alguém parou para me perguntar aqui. Como confirmar o diagnóstico etiológico? Boa, Ivone, só tem um jeito. Ou você faz aspirado da cavidade vítrea, que muitas vezes é falho, você consegue aspirar, mas nem sempre você consegue pegar fungo, só pela aspiração, entra com uma agulha e puxa. O ideal é você fazer uma vitrectomia diagnóstica. Você entra com trocáter, começa a fazer a vitrectomia, aspira, aí o conteúdo que vem pela sonda, você pega, tira a sonda, tira o cassete, manda tudo para o laboratório. Eu tenho um patologista, né, um microbiologista na sala, e você pega você faz, sei lá, 2 minutos de vitrectomia aspirando e manda aquele conteúdo que está dentro do tubo do vitreófago, né, do tubo não, do plástico, né? Esqueci agora o nome, do conduto do vitreófago e do cassete, se já tiver conteúdo lá dentro, e manda tudo para estudar. Essa é a melhor maneira. Mas às vezes se tiver uma vitreite grande, você tentando fazer aspiração, como se fosse uma injeção, né? Ao contrário, você aspira e manda, é possível fazer o diagnóstico etiológico. Vai fazer cultura, vai demorar dias para ficar pronto, porque demora a crescer. Sinais peripapilares em uveíte posterior. Isso aqui é muito legal. E está aqui, vocês já sabem, como a Ivone uma vez brincou, né? Japi Codes. Eu botei aqui, ó, envolvimento da cabeça do nervo óptico. Botei em roxo. Botei em roxo porque deve estar errado. Alguém de vocês leu ou reparou o erro que tem aqui? Ou se não quiserem, leiam agora, antes de eu falar. Cadê o erro dessa figura? Alguém sabe me dizer? Erro grave. Dê um tempinho. Se ninguém percebeu, não tem problema, porque demora um pouco. Vou falar primeiro do texto.
as alterações normalmente são inflamatórias, né? Você tem um edema inflamatório, aumento inflamatório do disco, que é a papilite, e você geralmente tem, né, uma liberação grande de citocinas e tal, que leva à vasodilatação e o edema do disco, ou você pode ter granulomas na cabeça do disco óptico, mas normalmente ligadas a doenças granulomatosas, pode ser tuberculose e principalmente sarcoidose, que é o granuloma não caseoso. Então, normalmente a sarcoidose faz lesões como essa daqui, ó. Faz um granuloma, faz uma hiperrefletividade do nervo, que dá um edema, como se fosse um vazamento, o nervo fica um pouquinho quente, mas mais focal, um swelling focal. E já quando você tem uma papilite, na angiografia faz esse grande extravasamento de líquido. Normalmente no granuloma você tem hemorragias associadas, você pode ter também na papilite, mas você tem hemorragias mais próximas do nervo e essa infiltração pelo granuloma da cabeça do nervo óptico. Já aqui você tem a papilite, e às vezes o líquido tem tanto líquido que infiltra, faz como se fosse um descolamento seroso da retina neurosensorial. Cadê o erro? Olha a legenda. Em pacientes com sarcoidose, o envolvimento do disco óptico por granuloma leva a um aumento do disco com hemorragias. Os pacientes geralmente têm, acompanhando fluido do nervo para fora, levando a neuroretinite. Perdão, esse aqui já é o segundo. Então, tem o granuloma, e o terceiro granulomatoso é muito refletivo no ACT com um líquido focal. Aí fala A, B. É o contrário. O erro está aqui, ó. A sarcoidose está aqui embaixo. A papilite que ele fala que é o D, o E e o F é o ABC. Trocar a legenda. Tá? Então, só não influencia, tá ok, tá tudo aí, tá bem escrito e tal, mas tá ao contrário. Você passou por revisor, por quem escreveu, pelo autor, o caramba, mas tá errado. Fizeram a legenda errada. Bom, esse é o erro do artigo, o único erro. Você tem uma coisa importante de se seguir quando você tem acompanhamento de paciente com uveíte e papilite, a melhor forma de você acompanhar a diminuição, eu faço isso muito quando os pacientes têm papilite, por qualquer causa, seja Irvine Guess ou inflamação, neuroretinite, eu acompanho pela densidade da camada de fibras nervosas no ACT, porque normalmente ela está muito maior do que o normal, né, porque é enganada pelo edema, e depois vai diminuindo cada vez mais até chegar na espessura próxima do normal. Então é uma maneira legal de você acompanhar. O granuloma eu já falei, os casos de sarcoidose ou até tuberculose também são os mais comuns. Em contraste com a papilite, quando você tem discos ópticos hemorrágicos, com fluido às vezes peripapilar e pontos hiperrefletivos, você pode sugerir que tenha um infiltrado celular inflamatório. E aí você pode pensar até em doenças granulomatosas, mas pensar também em doenças tumorais. Tá? Então, você não tem um vazamento grande da papilite, mas você tem um edema grande, você tem muito líquido em volta, espessamento da retina e vários pontos hiperrefletivos ao redor, pensar também em filtrações, tá? De causas tumorais. Aí vamos entrando mais, agora está na retina interna. Ele fala primeiro no espessamento da camada de fibras nervosas, que é muito relacionado ao edema de disco, tá? Tá aqui. E vai mostrando uma redução na fase de convalescência. O edema macular secundário ao também, às vezes, pode fazer um aumento de artefato da camada de fibras nervosas, quando ele chega até, né, da mácula até o edema difuso, da mácula até a parte peripapilar. Aqui depois a gente vai discutir, mas é uma retinocoreidite, o coriopatia de Birdshot, tá? Você vê vários pontos hipofluorescentes, a gente vê aí esses pontos brancos aqui, geralmente ao redor do disco, mas ele vai falar mais à frente aqui, uma vasculite grande, muitas vezes, isso ele vai falar daqui a pouco. Espessamento perivascular é quando ele fala, tem várias doenças que causam vasculite, uma delas é o Birdshot. Ele fala só na figura aqui, não fala a descrição tão boa, mas é o seguinte, você no Birdshot, você tem essa infiltração, espessamento perivascular, que a gente vê aqui na angiografia, e você pode ver também aí mais no anface, e você pode ver no ACTA. Quando vai fazer o SLAB aqui, por exemplo, o SLAB, cadê o EUE? Aqui, ó. Aqui endossenina, aqui quando você vai fazendo já a fase final, né, endossenina, quando você vai fazer o ACTA,
você vê nos LEB coroidiano que você praticamente não tem muita alteração na corocapilar. É porque a doença é um pouquinho mais superficial. Tá? Então, só uma comparação. Não é tão bom. O ACTB, que é o que a gente tem discutido sempre, não é tão bom quando a gente vai falar de Birchwood. E o espessamento perivascular você acaba vendo mais no ACTA e no ANFAS. Desculpa que se eu só responder uma coisa. Dengue. Eu não sei se alguns de vocês já viram casos de dengue, mas não é a coisa mais comum do mundo, mas é muito interessante saber os sinais, porque a gente tem um país endêmico, né, para dengue. E a dengue é uma flavivirose, né, parecida, da mesma família da febre amarela, e o movimento ocular na dengue é relativamente raro, mas também porque se procura pouco, é um pouco subdiagnosticado. Normalmente você vê alterações hemorrágicas, você tem hemorragias retinianas e maculares, peripapilares, tem mancha de Roux, que não é só endocardite, tem na dengue também, é muito sugestivo. O edema retiniano difuso, célula vítrea, borramento do disco óptico, descolamento seroso em casos onde a afecção é maior, até efusões coroidianas e maculopatias não específicas, são lesões pigmentadas não específicas, já foi relatado. E a dengue, isso é que é interessante, a gente discutiu muito neuroretinopatia macular aguda. E, recentemente, alguns trabalhos mostraram a associação da dengue com a MN. Então, paciente você olha, tem alterações hemorrágicas, pode ter ou não mancha de Roux, mas você vê, e esse OCT aqui está negativo, mas está aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, uma área aqui que está escura, mas que na verdade seria branca, uma banda hiperrefletiva. Isso daqui é uma lesão tipo AMN, que é muito, vou voltar para cá, que é muito sugestiva na dengue. E aí você vê aqui, ó, no slab de coro capilar, algumas falhas de enchimento, que é pegando retina externa e coro capilar, que é pegando plexo profundo normalmente. Perdão, eu falei aqui coro capilar, não, plexo profundo, que a AMN pega. Ela pode pegar uma parte do plexo superficial, mas geralmente ela começa no plexo profundo. Aí o OCTA ajuda muito. Então, dengue, pensar alterações hemorrágicas, algumas pré-isquêmicas, e no OCT, lesão de banda hiperrefletiva na camada nuclear externa, tipo AMN. Tá? É muito sugestivo de dengue. O edema macular cistoide, ele logicamente cita aqui, a única diferença maior é que edemas maculares cistoides que são reacionais, tipo o Weingast da vida, como é no diabetes, nas oclusões, são edemas mais difusos. O edema macular secundário a infecções ou inflamações, né, a alveites, eles geralmente são edemas mais centrais, pegando a máculazinha central. Então, pensar sempre o edema mais contido, pensar em causas infecciosas também. O edema mais difuso normalmente está associado mais a lesões vasculares. Ele fala isso aqui no artigo. Aqui, ó. Normalmente, o edema macular cistoide uveítico tem envolvimento central, geralmente 1 milímetro de centrofóbia, e pegando uma área de até 3 milímetros do grid do ETDRS, ou seja, bem centralzinho. Concêntrico, geralmente simétrico, né? Dependendo da causa, é lógico, né? Causa inflamatória, uma causa infecciosa, e são cistos foveais ou parafoveais homogêneos. Quando você tem líquido subretiniano, né, ele pode desenvolver em quase 65% dos casos e tem um prognóstico visual razoável, diferente do que a gente vê, por exemplo, em edemas maculares diabéticos. Quanto maior o edema, mais ele repuxa e fala de descolamento neurosensorial, tornam esse edema de duração mais longa e de pior prognóstico. Nas doenças inflamatórias, não. Normalmente é um sinal de bom prognóstico. E olhos com edema macular cistoide uveítico, eles têm cistos na nuclear interna e todos, né, na nuclear interna, e em muitos casos também pode estar acompanhado com cistos na plexiforme e na nuclear externa, mas geralmente nuclear interna. São cistos mais bem definidos de localização e de tanto na extensão dentro da retina como na extensão a partir da fóvea. Retina externa. Então, estamos chegando até a coroide. Arada, que acrescentei na minha aula também, não tinham algumas coisas de arada. Arada é uma doença multissistêmica, autoimune,
geralmente, para quem não sabia, ela afeta melanócitos, né? Em várias partes do corpo, no olho, sistema auditivo, na pele, nas meninges. Dá uma oveite geralmente bilateral, pode dar meningite, vitiligo, alopécia, poliose, disacusia. E normalmente no olho é uma oveite bilateral, panveite, ou seja, da oveite anterior, da oveite intermediária, oveite posterior, com vários descolamentos serosos multifocais. Esse é o quadro clássico de arada. Você geralmente faz estruturas, aí o OCT é interessante. Quais são as características do OCT na arada? Você vê vários pontos hiperrefletivos subretinianos e submembranas, estruturas membranosas subretinianas. Eu vou mostrar mais à frente no OCT. Você pode ter edema intrarretiniano, que pega as camadas mais externas, porque a doença é muito mais na coroide, e uma coroide que chega às vezes até 800 micrômetros. Então, uma das principais causas de paquicoroide não é uma doença paquicoroidiana como aquelas que a gente já relatou. A arada é uma doença infecciosa, doença inflamatória, que causa o espessamento da coroide. Tá? Então, você tem que pesquisar sempre o paciente. Se você acha que é arada, tem que medir a espessura da coroide. Tem paquivaso e tudo. Mas não é uma doença paquicoroideia. A doença gerada é uma doença à parte. Uma coisa que é importante, como são descolamentos serosos muito grandes, você vê essas ondulações da superfície do epitélio pigmentado e os bumps, né, da coroide do epitélio pigmentado. Se vocês lembrarem da minha aula, uma outra doença que causa esses bumps e lumps da coroide é o linfoma. Qual é a diferença para a arada? A coroide é muito espessa na arada, e no arada você não tem infiltração da retina. A retina não fica toda espessada em todas as camadas. É um diagnóstico diferencial para a arada. A retina pode estar jogada lá para cima, mas a espessura é normal. A presença de estruturas membranosas subretinianas. Um descolamento de retina alto, né? Muitas vezes mais de 450 milímetros de micra de espessura. Vários pontos hiperrefletivos subretinianos. Dobras do EPR, como eu falei, os bumps. São de altíssimo valor diagnóstico para fazer diagnóstico de arada sem fazer angiografia. Na angiografia você pode ter Darling-Fuchs, você pode ter os pinpoints, etc., os descolamentos serosos, mas você pode fazer o diagnóstico de arada com ACT. Esses sinais são muito sugestivos de arada. Aqui no ACT, olha aqui que interessante. Aqui, um fundo de olho de arada, naquele moteamento do epitélio pigmentado, vários pontos aqui já na figura C, mostrando aqui já como se fosse o anface, né, no OCT espectral. E aí você vê aqui, ó, esses descolamentos serosos grandes, os bumps da coroide. Você vê que a coroide não dá nem para medir, ela está lá embaixo, aqui, ó, não dá nem para ver onde ela está acabando. E olha aqui, ele não descreve porque esse artigo é de antes. Olha só aqui, ó, o que é isso daqui, ó, que vocês estão vendo? Eu tenho aqui descolamentos serosos, e olha aqui que interessante, tem um descolamento, mas olha aqui, ó, a zona elipsoide. O que descolou aqui foi a zona mióide, então isso aqui é o descolamento bacilar da retina. Já descrito em arada. Não é o primeiro que vocês vão ver. Tá? Então aqui são descolamentos serosos e aqui múltiplos e o descolamento bacilar da retina, que é sinal de doença aguda, não é de mau prognóstico nem nada. Tá? Aqui ele fala também, só chamando a atenção, é um medicamento que hoje em dia está começando a se usar mais em doenças tumorais, câncer de mama, etc. A síndrome de Vogt-Arada, o fenótipo pode ser, você pode ter esse mesmo quadro, eu sempre perguntar, como eu sempre falo para vocês, de medicações, você pode ter um arada igualzinho, só que sem poliose, sem vitiligo, etc. Você pode ter o quadro ocular em pacientes que usam, ou tratam melanoma ou câncer de mama com inibidores da mitocin proteína quinase, que é a MEC. Tá? Então, perguntar se o paciente faz tratamento de alguma lesão tumoral, seja melanoma ou câncer de mama. Porque esses medicamentos têm a descrição de fazer ou espessamento, né, da zona de interdigitação e da retina externa, como eu já mostrei em aula, ou descolamento serosos múltiplos. O inibidor da MEC pode fazer isso, e descolamento bacilar da retina, também já está descrito. Alterações de neuroretinite ou de estrela macular. Quando você tem
normalmente um cluster, um agrupamento de células inflamatórias vítreas adjacentes ao nervo óptico, se fala em filtrados epipapilares, associação com um edema do disco óptico, alguns falam ser patognomônico, como um achado inicial no CT de neuroretinite. A gente vai mostrar numa outra figura. Os pontos hiperrefletivos que vão para a cavidade de vida podem ser contíguos ao disco óptico e você pode ter dobras da retina interna. Tá? Dobras da retina interna. A retina interna não precisa ter edema, mas pode ter dobras. Dobras por causa do edema do disco óptico, que é tão intenso e dá esses infiltrados epipapilares, ou seja, são áreas pontos hiperrefletivos na superfície da retina. Epi, acima da retina do nervo. Você pode ter acúmulo de líquido subretiniano e espessamento da retina neurosensorial com esses focos hiperrefletivos. Você pode ter, inclusive, na camada plexiforme externa também. Pode estar na figura 5. Deixa eu voltar aqui na figura 5 para exemplificar melhor. Está aqui, ó. Você pode ter vários pontos hiperrefletivos na superfície aqui, tá vendo? Ó? Tanto até chegando até a retina externa, e você pode ter outros pontos hiperrefletivos, como esse daqui que eu estou mostrando, só que vários na superfície papilar. São os infiltrados epipapilares que são muito sugestivos de neuroretinite. E o aspecto no fundo de olho em estrela macular, todo mundo já se liga sempre no aspecto de estrela macular, a neuroretinite. Doença a gente fala BC, eu não sei se vocês sabem, a gente fala BC, todo mundo fala BC, o certo é falar Behçet, que é turco, tá? A gente fala BC como se fosse uma coisa europeia, mas é Behçet, que é turco. Isso aí o Raul Viana me ensinou. Esses pontos hiperrefletivos não são exudatos duros, esses internos podem ser exudatos duros quando você já está na forma mais crônica da neuroretinite. A neuroretinite aguda, você pode ter ponto hiperrefletivo, que são os infiltrados celulares, sem ter exudato ainda, tá, Camila? Quando o quadro agudo abriu 3 dias atrás, você não tem ainda exudato, não formou ainda, não deu tempo. Mesmo assim, você tem ponto hiperrefletivo intrarretiniano, às vezes chega na retina externa. Os exudatos duros são na retina interna, normalmente, tá? Então é um pouquinho mais depois, mas pode ter sim, dá o mesmo tipo de alteração. Ok. Então, os infiltrados retinianos agudos, você pode ver, são infiltrados retinianos transitórios, pode ter espessamento focal da retina, hiperrefletividade com algum borramento, principalmente das camadas internas, sem espessamento coroidiano, porque a doença de BC é uma doença de caráter inflamatório retiniano. Dificilmente ela vai alterar a coroide. Tá? Então, você pode ter até no final uma atrofia da retina interna, mas dificilmente vai ter alteração da coroide da retina externa. Então, já fala mais a favor de doença vascular, de vasculite oclusiva, como é o BC. Aqui eu sublinhei também em roxo, mas não pegando no pé dos autores, é porque foi descrito mais recentemente. Está falando aqui, ó, epitelite pigmentária retiniana aguda, uma doença inflamatória rara, que foi descrita por Creel e Deutschmann. A gente já discutiu outro dia um artigo que era a doença de Creel, ou epitelite pigmentária aguda. Já falamos o quê? Mudou o nome. Qual o nome agora? Foveolite aguda. Por quê? Unilateral ou bilateral transiente, sutil, transitória sutil em pacientes jovens e que tem uma falha na borda interna do epitélio pigmentado e a zona de interdigitação entre o epitélio pigmentado e a superfície externa dos cones. Já se sabe, a gente viu no artigo anterior, que a descrição, na verdade, hoje em dia, vê que a falha não é só na borda do EPR. A falha está na zona de interdigitação, primariamente. Então, não é uma epitelite, é uma foveolite, que, na verdade, pode pegar, em último caso, o epitélio pigmentado, mas começa na retina externa, tá? Na zona de interdigitação. Então, a gente já descreveu isso, o nome certo é foveolite, não epitelite. Lesões tipo AMN, a neuroretinopatia macular aguda. A AMN é associada com isquemia, a gente já falou isso, isquemia do plexo profundo. Pode pegar o plexo superficial também, a gente já viu no artigo de AMN, mas geralmente começa no plexo profundo. E a PAN, ela envolve geralmente o plexo profundo mais o plexo médio, e pode pegar o plexo superficial também. Tá? Aqui ele fala que a AMN parece estar restrita ao plexo profundo. Artigo de 2018. A gente já discutiu um de 2020. Não é.
pode afetar o plexo superficial em casos mais graves também. Então, não é restrito ao plexo profundo, mas começa no plexo profundo. Os fatores de risco, principalmente, aí é interessante vocês guardarem. A MN está associada a esses fatores. Ou doenças inflamatórias pós-resfriado, tá? Que dão febre, maculopatia idiopática única, unilateral, a UIM, maculopatia idiopática aguda unilateral e outras. Uso de epinefrina, adrenalina, de estimulantes, cocaína, choque hipovolêmico, pós-vacinação, pós-influenza, já vi descrito e já vi caso, não comigo, já os colegas apresentando, pós-vacina, fazer um quadro de foveolite aguda e fazer lesão tipo AMN, trauma, uso de anticoncepcional oral, porque faz fenômeno oclusivo, dengue, cafeína, medicação para tratar distúrbios de déficit de atenção e síndrome de Susak. Síndrome de Susak, eu já mostrei uma vez aqui. Síndrome de Susak são fenômenos vasoclusivos arteriais, retinianos, vasoclusão coclear, então dá algum tipo de surdez e alterações neurológicas. Também faz vasoclusões arteriais cerebrais. Isso é a síndrome de Susak. Então, você pode ter hiperrefletividade desde a camada de Henle até uma atenuação da zona elipsoide da zona de interdigitação. Então, na neurorretinopatia macular aguda, MN, você pode ter essa banda hiperrefletiva nessas regiões. Na linha infrared, a gente já falou, faz uma sombra hiporrefletiva, que às vezes é petaloide, quando pega a camada de Henle, que é sempre petaloide, que mostra que ali o sinal é a zona de isquemia. E aí fala, isso aqui é muito interessante, a near infrared, ela vai estar quanto mais hiporrefletiva as lesões, quanto mais centrais elas são. Quanto mais para a borda da mácula, menos você vai ver, mesmo que existam. Às vezes você faz o ACTB e estão lá as bandas hiperrefletivas. Aí você faz a near infrared e às vezes aquelas bandas não correspondem, não tem uma zona hiporrefletiva na near infrared. Isso é por conta desse efeito de Stiles-Crawford. Alguém conhecia esse efeito ou não? Eu já tinha ouvido falar, não lembrava, fui voltar lá a ler, que é pela a variabilidade direcional da luz. Quando a luz bate bem no centro da pupila, a near infrared vai detectar aquilo mais facilmente e vai mostrar a zona hiporrefletiva da isquemia. Se a lesão é um pouquinho mais perifoveal e pega a luz que está batendo na borda da pupila, pelo efeito de direcionamento de luz, ela vai fazer um artefato negativo, ou seja, não vai aparecer a lesão hiporrefletiva na near infrared. Isso é o efeito de Stiles-Crawford. Quanto mais central na pupila, melhor vai ser o efeito de luz. Refletivo, no caso, né, que é o CT. A inflamação da zona elipsoide, né? Quando você tem restauração ou perda definitiva. Então, eu já falei para vocês, um sinal que é muito importante nos ouvidos posteriores é a atenuação, em certo grau, ou perda da zona elipsoide da zona de interdigitação. Na placoide, você pode ter a lesão AMN-like, você tem uma hiperrefletividade da nuclear externa e pode ter descontinuação da zona elipsoide. Mas aonde é mais marcante é na MILDS, na síndrome dos múltiplos pontos brancos evanescentes. A gente vai ver mais à frente. Aqui, ó. Você pode ter também na coreidite punctata interna e na coreidite multifocal. Você também pode ter. Mas o clássico, é o que ele vai falar aqui, é na MILDS. A gente vai falar aqui, ó. Você tem as interrupções. Mas aqui, ó, esse quadrinho é muito legal. Ele está comparando 3 tipos de coroidite, né? Ou doenças de pontos brancos evanescentes, na verdade. Então, aqui é a placoide, várias placas hipocrômicas, que são hipofluorescentes na fase inicial. Ele não continua aqui depois, mas são hiperfluorescentes nas fases tardias. A coroidite multifocal, você também tem placas menores, elas são hipofluorescentes, geralmente em todas as fases, e você tem esse aspecto, em vez de você ter, tá vendo aqui, ó, aqui bem, igual o caso que eu mostrei, ó, tá vendo aqui, ó, uma banda hiperrefletiva, lesão tipo AMN, com falhas na zona elipsoide e algumas áreas de líquido na zona de interdigitação, na zona elipsoide. Já na coroidite multifocal, você não faz esses espaços hiporrefletivos, você faz depósitos hiperrefletivos que parecem shrimp da DMRI,
do começo, tanto na fase aguda quanto na fase terminal. Então, isso aqui é mais característico de coroidite multifocal. Placas hiperrefletivas de depósito proteico depositado em cima do epitélio pigmentado. E já o Azor, deixa eu andar aqui que ele mandou. Pronto. Azor, que é a retinopatia zonal externa, aguda, que é mais uma doença que afeta, normalmente aqui, ó, você tem uma hiperautofluorescência com uma hipoautofluorescência mais central, que é o que eles chamam de doença trizonal. Você tem áreas sãs, áreas que estão sob sofrimento e áreas já com perda de retina externa. Então, você começa a ver aqui, ó, aqui a retina externa e aqui, ó, nessa região nasal, que é peridiscal normalmente, você tem uma perda completa da zona elipsoide e da zona de interdigitação da retina externa. Isso é muito comum no Azor. Então, quando o paciente tem uma queixa estranha, um defeito no campo visual, às vezes ele se queixa de floaters, uma coisa assim meio que, alguns flashes e floaters, e aí você olha o fundo de olho, essa área meio pálida ao redor do disco, pode ser nasal geralmente, peça uma autofluorescência, porque você vai ver essa zona de hiperautofluorescência e não aceitar essa perda da retina externa. Então, uma retinopatia zonal externa. Não chega a afetar nem o epitélio pigmentado e nem a coroide. Mas é uma síndrome de múltiplos pontos brancos. Está no diferencial. Aqui, já falando de Mildes, ele dá essa característica que pode ser de pontos elipsoides ou na membrana nuclear, na camada nuclear interna. Que aqui, ó, Mildes, você vê também, ó, começa a ir para o fluorescente, mais difuso unilateral, e aí você vê essas interrupções da zona elipsoide, essa granularidade macular, que a gente vê no fundo de olho. E é mais fácil, logicamente, hoje em dia ver no OCT. Isso é muito característico, essa interrupção zonal, é muito característica de Mildes. Tá? O próximo aqui agora. Acho que ele fala do Mildes. Fala que você pode ter essas espículas hiperrefletivas, chegam até a nuclear externa, já falei. Aí aqui ele começa a falar das irregularidades do epitélio pigmentado e alterações na placoide sifilítica. Só para quem não conhecia, o primeiro report de caso de placoide sifilítica foi em 88, De Souza et al. De Souza é o nosso colega brilhante Eduardo Cunha de Souza. O Eduardo Cunha foi o primeiro a escrever placoide sifilítica na literatura e teve a colaboração do Guess nessa publicação. Eles mostraram 3 casos de uma corioretinite central inespecífica e incomum que tinha relação com sífilis secundária. Depois o Guess é que deu esse termo de corioretinite placoide posterior sifilítica. A gente fala hoje em dia comumente de placoide sifilítica. Tá? Isso é só para histórico. Como a gente já falou lá atrás, tem uma hiperrefletividade grande, um espessamento daquela área de córeo capilar e epitélio pigmentado da retina. Tá? E com as zonas de hiperrefletividade como nódulos, justamente ali entre a retina externa e o epitélio pigmentado. Pode ter perda da zona elipsoide também futuramente. Aqui ele fala do Azor, eu já falei dessas zonas trizonais, né, que de normoautofluorescência, hiperauto e hipoautofluorescência. Normalmente a fóvea é poupada, geralmente é peridiscal ou nasal, e você tem um aumento da mancha cega, então no campo visual você também vê. Importante, assim como eu falei de arada, que você pode ter um quadro de arada secundário a inibidores da MEK e da BRAF para melanoma e para câncer de mama, você pode ter Azor também secundário a outras doenças, por retinopatia autoimune, tóxica por drogas, né, ou associada a câncer. Você pode ter também essas alterações tipo Azor. Então, lembrar que quando vê, tem que pesquisar se tem alguma droga usando ou se tem algum tipo de câncer. Sempre lembrar disso. Ele fala que a trizonal tem a zona 1 é normal, a zona 2 é com uma hiperautofluorescência ponteada e a zona 3 com hipoautofluorescência já com perda da retina externa. Neovascularização coroidiana secundária, normalmente são membranas que a gente já cansou de falar nas aulas, tipo 2, crescem acima do epitélio pigmentado. Numa minoria, elas podem ser ocultas e ter um componente abaixo do epitélio pigmentado, e a maior parte dela ainda ser tipo 2, ou seja, acima do epitélio pigmentado, são membranas mistas. E aí é muito interessante que esse sinal aqui, ó, que chama sinal pitchfork,
Algumas vezes você não tem uma definição grande de fluido subretiniano, mas você sabe que essa lesão está ficando ativa por conta dessas projeções hiperrefletivas em dedo. É como se fosse, quando eu mostrei para o linfoma, uma banda hiperrefletiva que faz como se fosse um triângulo hiperrefletivo que vem da retina, do epitélio pigmentado, crescendo em direção à retina externa. Isso é o pitchfork sign. E é interessante porque esse sinal é relativamente novo, ele é um sinal muito, já está na aula, já acrescentei na aula. É um sinal relativamente novo, está descrito em membranas mistas, justamente para você ver que é tipo 2 com componente tipo 1 associado, e já foi descrito também no osteoma de coroide. Casos de osteoma de coroide que estão começando a formar membrana e não tem líquido ainda, às vezes o sinal mais precoce é o pitchfork. Então, guardar que pode estar associado tanto à membrana inflamatória quanto ao osteoma de coroide. Aí que ele vai falar um pouquinho de linfoma. A gente já bateu um pouco de papo na nossa aula de OCT. Os linfomas vitreoretinianos primários, ou linfomas retinianos primários, geralmente são de célula B. É um subtipo de linfomas de células B gigantes, que vêm do sistema nervoso central, e são uma causa de síndrome mascarada, ou seja, causam quadros inflamatórios tipo uveíte posterior. E aí, quando você vai ver, você pesquisa um monte de coisa, na verdade é um linfoma. Podem dar células vítreas, descolamento do epitélio pigmentado, líquido subretiniano. E agora o contraste é o seguinte: não tem edema macular cistoide normalmente, tá? Não tem, é por infiltração. E você tem, como a gente já falou, o espessamento que a gente fala aqui, ó. Você pode ter áreas nodulares hiperrefletivas, você pode ter traves, que eu já mostrei, vou mostrar aqui a foto no OCT, uma trave hiperrefletiva que transpassa a retina inteira, com células no vítreo, uma trave hiperrefletiva que pega a retina inteira, líquido subretiniano sem edema cistoide, linfoma não dá edema macular cistoide, é muito sugestivo de linfoma um quadro como esse. E o espessamento da retina em todas as camadas. Eu acho que está aqui na próxima. Ó, essa figura eu tirei na aula de OCT, eu mostrei para vocês. Ó, material hiperrefletivo subretiniano, células vítreas, tanto na hialose posterior quanto no vítreo. Esses nódulos hiperrefletivos aqui, depositados no EPR, e essa lesão hiperrefletiva que cruza a retina toda. Isso é muito sugestivo de linfoma. Além do que, vocês podem ter, como a gente vê melhor aqui nessa foto, um espessamento de todas as camadas. Essa ondulação é por espessamento de todas as camadas da retina no linfoma. Então, pensar muito em linfoma nesses casos. Aqui está quase acabando, a gente vai falar de algumas doenças necrotizantes retinianas, principalmente o CMV. Você pode ter uma retina necrótica, que geralmente aparece como hiperrefletiva, com descontinuação da arquitetura normal, principalmente da retina externa, geralmente não afeta a coroide. Uma das causas é o CMV, que pode dar POR, né, necrose posterior, em vez da ARNE, que é necrose retiniana aguda secundária a varicelas ósseas, etc. Pode infectar as células do EPR, células de milha e células da retina interna. E geralmente poupa o fotorreceptor. Só no final, quando a retina vai atrofiando toda, que às vezes o fotorreceptor vai embora. Então, é um caso como esse daqui. Ó. Você começa, pega a retina interna, pode pegar o EPR, mas geralmente poupa a retina externa. E pode depois dar alguns tipos de... Pode causar alguns tipos de lesões hiperrefletivas que vão afetando tardiamente. O OCT não é tão característico, tá? Mas normalmente você pode pensar que é uma retinite quando você não tem uma afecção da coroide importante. Aí é uma retinite pura. Aqui, aí falando já do afinamento, já falei. E a coriocapilar. Agora falando de coroide, vou falar da coriocapilar e dos granulomas. A placoide já falamos, não vou falar de novo. Você tem várias áreas de não perfusão da coriocapilar, dá para ver bem no ACTA. Placoide, serpiginosa, a própria arada, dão esse tipo de alteração na coriocapilar. Então a gente vê geralmente, né, nos LEB de coriocapilar algumas áreas de hipoperfusão. Na arada a gente já falou, a espessura coroidiana média chega às vezes até 800, é enorme. Você tem um afinamento da coroide, que é mais ou menos parecido com o sinal da esponja, né, que eu falei. As coroidites, né, na sua maioria, quando você tem um aumento grande da espessura da coroide, a diminuição, como se fosse a esponja diminuindo, é um sinal positivo
de que você está melhorando a doença. Isso vale também para o ARAD. Se você quiser acompanhar, em vez de com angiografia, acompanhar com a CT, é só ir acompanhando o espessamento da coroide. Vai diminuindo, está respondendo bem. E os granulomas de coroide? Isso foi interessante que eu mostrei na aula, muita gente nunca tinha visto. O granuloma ele parece um paquivaso, tá? Granuloma geralmente tuberculose, sarcoidose, tudo. E ele parece um paquivaso, só que ele tem essa sombra hiperrefletiva logo abaixo. Quando você olhar uma lesão, olhou no fundo de olho, com essa lesão meio esbranquiçada, bateu com essa lesão, parece um paquivaso, mas tem sombra hiperrefletiva, isso é um granuloma. Tá? Então, sempre gera essa transmissão aumentada, que é por conta da formação do tecido granulomatoso mesmo. É uma reação inflamatória. Ok? Está descrita também em tuberculose, micobacteriose não tuberculose e até em vódico agarada. Sarcoidose também. E na toxoplasmose, né, está terminando aqui, durante os estágios mais ativos de toxoplasmose, você pode ter um espessamento focal e, às vezes, perda da arquitetura normal. Aí, baixa lá, com o primeiro slide que a gente viu das figuras de toxoplasmose, você pode ter líquido, depois você vai formando a cicatriz e formando cavitações, porque você vai gerando lesão e pode ter descolamento bacilar nas fases iniciais. No birdshot, você pode ter um edema macular cistóide central e muitas vezes você tem uma membrana epirretiniana associada e atrofia coriretiniana nos locais onde você tem as lesões do birdshot. Tá? Isso é muito sugestivo de birdshot hoje em dia, mas não é patognomônico. Tá? A fóvea geralmente você é poupada, assim como no azor, você geralmente tem lesões mais peripapilares e você pode ter edema do disco óptico, você pode ter isso, né, no arado e pode ter também no birdshot. Sempre o movimento do disco, principalmente. E líquido supracoroidiano, normalmente a gente vê em doenças que são tipo síndrome de efusão uveal e tudo, mas isso aqui é muito interessante. Eles tinham visto em artigos antigos uma associação entre fluido supracoroidiano como se fosse uma linha hiporrefletiva supracoroidiana, ou seja, entre a coroide e a esclera, no EDI, e veria, logicamente, do swept source. Nos pacientes com birdshot, achavam que é um sinal sugestivo de birdshot, mas depois viram que essa associação também se vê em pacientes com hipermetropia. Então, isso não é mais considerado um indicador de atividade inflamatória no birdshot. Tá? Então, esse líquido supracoroidiano não se leva em conta. Você pode ter em olhos pequenos também. Alguém perguntou alguma coisa. Já o pitchfork sign está presente, quando está presente, necessariamente associado à membrana neurovascular? Pergunto porque eu achei porque antes, porque eu achei que estaria associado a PIC, mas sem necessariamente ter membrana neurovascular associada. O pitchfork não quer dizer que em todos os casos você vai ter membrana, mas a maioria dos casos que tem pitchfork tem membrana formada depois. Então, normalmente é um sinal associado, sim, à formação futura de membrana neurovascular. Tipo, lembra do Sayer, aquele sinal de DMRI, que normalmente é um indicativo que deve formar em 45% dos casos membrana em um ano? 45% dos casos. Não são todos. Então, pitchfork não tem membrana em todos os casos, mas é um sinal que gera a dúvida e o acompanhamento de que tem muita possibilidade de formar membrana. Tá? Te respondi? Ok. E para terminar, ele fala aqui só um pouco de futuro, que é o que a gente fala sempre. O OCT, como a gente vê hoje em dia, ele tem todo o potencial para ter diagnósticos, sinais biomarcadores em doenças uveíticas, como a gente já vê. E como o OCT é uma coisa muito já difundida, vai permitir certamente no futuro que os pacientes tenham OCTs manuais, pocket OCTs, que você possa fazer diagnóstico virtual desde casa. E o paciente possa, por exemplo, monitorar de casa, tirando foto e mandando para você. Entendeu? Então, é a tecnologia que a gente tem que investir mesmo, de aprendizado e de investir mesmo para ter nas nossas clínicas e tudo. O OCT cada vez mais vai trazer, é não invasivo, é rápido, muitas vezes nem precisa dilatar a pupila, então é o exame de escolha. A gente tem que se basear muito em OCT hoje em dia, aprender bastante. Foi confuso, foi bom, deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? Podem tirar a dúvida que vocês quiserem comigo. Perguntas?
Japi, foi excelente. Obrigado, Betina. Alguém fez uma pergunta aqui, ó. Não, só a Nayara falou excelente. Obrigado, Nayara. Que mais? Dúvidas? Nada? Todo mundo craque? Renata, dúvida? Nada? Só agradecer, Japi, aula maravilhosa. Obrigada. Nada. Esse artigo é muito bom. Quem tiver depois saco, interesse de ler, vale a pena reler e tal. Ou nem que leia, pegue aí do que vai ficar no YouTube, leia o sublinhado, mas é bem abrangente, fala das doenças, sem falar só de OCT, mas fala de OCT guiado para as doenças. Então, é mais um... Tem vários sinaizinhos aí que quando vocês olharem, vocês vão lembrar de mim. Entendeu? Outro adendo, que fique gravado aí para o YouTube, para a posteridade. Eu estou muito feliz e satisfeito. Cada vez mais, vocês me mandam casos onde claramente vocês estão evoluindo muito. Outro dia, eu acho que foi a Milena ou a Mirella. Acho que foi a Milena. Me mandou um caso que ela... Depois até se ela pode se ela tiver depois o segmento, botar no grupo. Caso bonito pra caramba, que ela fez um diagnóstico presuntivo, que eu concordo com ela, falta alguns exames para comprovar, de distrofia macular oculta. Muito pouca gente faz esse diagnóstico, gente. Vocês fazem porque assistiram, foi a Milena, a Michelle está me falando. Pô, diagnóstico bonito, o ACT dela bonito. Um paciente, só falando rápido, um paciente com uma catarata pequena, uma membrana EP, xoxa, e 20/100 no olho e 20/60 no outro. Ela me manda o ACT, você acha que pode ser distrofia macular oculta? E uma nítida falha, assim, já uma interrupção da zona de interdigitação, que é a fase inicial da distrofia macular oculta. Eu só pedi para ela, não dá para fazer a comprovação se não tiver uma microperimetria ou um eletroretinograma multifocal, para você dizer se tem falha de fotorreceptor ali mesmo. Mas se tiver, casão, pô. Muita gente o ACT passa despercebido, certamente. Para vocês, não. Vocês estão feras. Então, é sinal de que aproveitam mesmo as aulas. Isso aí, para mim, cara, não tem preço. Para todo mundo. É muito legal ver. Então, parabéns para vocês. Esse UVI vai ajudar também. Tem muita coisa legal. Para quinta-feira, eu botei o artigo curto, mas dá uma fechada no assunto. Vai falar de fluido. Esse papo que a gente já conversou de outras vezes. Deixa fluido, trata o fluido. Quando deixa, quando trata no início, deixa no final. É um editorial do Freund que fala muito disso. Quando deixa, quando não deixa, qual o fundamento de cada coisa. De 5 páginas, mas muito, muito direto ao ponto. Então, meio que vai fechar o assunto de fluido. É bem legal para vocês lerem. Para quinta-feira. E aí, semana que vem, eu vejo depois o artigo que a gente manda para terça-feira. É bom até já lembrar. Terça-feira que vem, gente, eu tenho uma aula para dar que me pediram um grupo, a Novartis que me pediu para falar, e é para um grupo fechado, que eu não sei de quem que é às 7 da noite. Aí das 2, uma. Ou a gente tenta fazer o artigo mais cedo, na terça-feira que vem, ou se ficar pesado, se bem que a aula não é muito difícil de montar, não. Se ficar tranquilo, a gente discute o artigo mais cedo. Se não, de repente a gente muda o dia. Tá? Em vez de discutir na terça, discute na quarta, ou pula a terça dessa vez e discute na quinta. A gente vê. Durante o fim de semana a gente se fala. Na quinta-feira a gente se fala antes. Tá? Tá Obrigado a certo, vocês Japi. aí, Frederico, Pia, todo mundo aí que está agradecendo. Não sei se vou lembrar de todo mundo. Mirelle, Camila, todo mundo aí. Obrigado a vocês, tá? Obrigado por sempre apoiarem e participarem. Tá? Rafaela, Mirella, todo mundo aí. Ivone. Beijo para todo mundo. Tá. Tchau, tchau. Boa noite. Calma aí, tem uma dúvida Boa aqui. noite. Me mandou, Tchau, calma aí. tchau. Calma aí, tem uma dúvida aqui, ó. Japi, o granuloma de coroide, é porque era um texto grande, coitado, na era quase que não deu tempo de perguntar. O granuloma, o granuloma de coroide pode ser hiporrefletivo em algum momento? Vi hoje um paciente com sequela de neuroretinite, com granuloma de coroide e retina cicatrizada. Porém, bem hiporrefletivo com essa parte de... Não, é isso aí. O granuloma de coroide é hiporrefletivo. É isso mesmo. Ele é hipo com a sombra e hiperrefletiva abaixo. Então, provavelmente você viu. Entendeu? Ele não é hiper, não. Ele é a sombra é hiper.
Ele aí, pô. Ele parece Paquivaso. Então você viu. Obrigado, Michele. Obrigado a todo mundo. Beijo, meninas. Beijo. Tchau. Até quinta.